Olá, pessoal. Muito obrigado pela presença. É um prazer recebê-los aqui. Nós estamos hoje muito contentes aí de estar recebendo esse grande escritor, né, que casa lotada já demonstra aí o carinho pelo Walter Hugo e agradecer, né, especialmente ao Flipossos, né, que com essa parceria que nos honra muito, né, já há 20 anos aí a gente tem uma participação junto com a Gisele, enfim, e dar as boas-vindas ao Walter Hugo, né? O Walter Hugo é um dos mais prestigiados autores portugueses da atualidade, né? Já publicou diversos romances, além de poemas e crônicas, e também foi agraciado com os prêmios José Saramago de 2007, Portugal Telecom de melhor romance e grande prêmio Portugal Telecom de 2012, né? E bom, pela primeira vez em Poços, né, Walter? Participando aí das festividades, fez a abertura aí do festival, né? E agora nós vamos ter um momento especial com eles. Então, muito obrigado pela presença e vou passar aqui o comando para o professor Sérgio. Mais uma vez, obrigado, Gisele, e uma boa conversa aí. Bom, boa tarde a todos. Eu já falei que eu teria esse problema de microfone, mas eu não vou poder falar sem o microfone, porque está sendo gravado. Então, vou obedecer às leis da casa. Bom, é um prazer imenso estar com o Walter Hugo Mãe, porque eu sou um leitor assim assíduo do seu fazer literário, né? Na verdade, eu estou muito comovido de estar aqui com vocês, né? Comemorando os 20 anos de Flipossos, né? Que é uma ousadia da Gisele. A gente sabe que trabalhar com literatura no Brasil é complicado e um evento dessa natureza é mais complicado ainda. Mas, mesmo assim, a Gisele tem todo um dever com ela mesma de fazer esse evento acontecer, né? E o Walter Hugo Mãe, eu conversei com ele, né, muito timidamente, porque a gente sabe que, quando a gente gosta de um escritor, a gente vai com aquela avidez, né, como se fosse... Né? Então, eu fiquei um pouquinho tímido ontem, mas ele, como eu falei antes para vocês, ele tem um humor assim, muito acessível, e isso me deixou mais tranquilo. E eu gostaria também de agradecer aqui o IMS, a oportunidade de oferecer esse lugar tão simpático, confortável, né? E agradecer também a presença de vocês, né? Lotou, isso é muito interessante, né? E gostaria de agradecer ao Haroldo Gessoni, ao Marcelo Leme e ao Gilmar Tavares, que são pessoas aqui do IMS. E eu agora, então, vou me dirigir ao grande escritor Walter Hugo Mãe, né? Na verdade, assim, Walter, eu fiz, como eu te falei ontem, eu fiz um roteirinho, que eu vou fazer umas... Na verdade, eu não vou fazer uma mediação, eu vou fazer uma homenagem ao trabalho, ao exercício literário do Walter. Tudo bem? Então, eu passo a palavra para ele. Boa tarde. Eu devo dizer que eu tenho um pouco medo de você. Já começar por esclarecer isso, não sei, mas você assusta-me um pouco. Obrigado por terem vindo, obrigado aqui ao IMS e outra vez obrigado à Flipossos por me convidarem. Posso começar? Você tinha feito uma pergunta? Não sei se tinha feito uma pergunta. Eu tinha passado a palavra para você. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Era isso. Não, mas o Sérgio faz um gênero assim, eu fiquei tímido, sou tímido. Ele não é tímido. Não é tímido. Tímido sou eu sei o que eu falo. Você não é tímido. Não? Por isso é que eu sinto-me em perigo aqui. É? Nossa. Bom, como eu falei com o Walter Hugo Mãe ontem, eu vou fazer uma homenagem a ele com 3 trabalhos, 3 romances, aliás, 2 romances e um livro de contos, né? Então, eu vou ler aqui do livro
que é um livro de contos, talvez seja o único, né, Walter? Até então. Assim, uma reunião de contos de contos, que é Contos de Cães e Maus Lobos, né? Que tem um prefácio muito interessante do Mia Couto, né? Que depois, em seguida, eu vou ler. Se vocês me permitirem, eu vou ler os 2 primeiros parágrafos do conto, vamos dizer assim, Bibliotecas, né? Que eu achei bem interessante. É um livro infanto-juvenil, é isso? E traz essa abordagem da importância da biblioteca para a formação de uma pessoa, de um leitor. Então, começa assim. As bibliotecas deviam ser declaradas da família dos aeroportos, porque são lugares de partir e de chegar. Os livros são parentes diretos dos aviões, dos tapetes voadores ou dos pássaros. Os livros são da família das nuvens e, como elas, sabem tornar-se invisíveis enquanto pairam, como se entrassem dentro do próprio ar, a ver o que existe para depois do que não se vê. Então, eu gostaria de dizer assim, a perguntar para você a importância da biblioteca na sua formação, como escritor, como leitor, etc. A biblioteca foi uma conquista que eu fui fazendo, assim, foi algo que eu fui entendendo que me ofereceria a possibilidade de um crescimento, de uma potenciação da pessoa que eu era, porque não havia livros em minha casa. Eu fui ficando fascinado pelos livros de um modo meio inexplicável, assim, não tinha muito paralelo, não tinha comparação com ninguém que eu pudesse conhecer. Eu não conhecia ninguém que lesse livros. Eu acho que no início eu nem sabia muito bem o que eram os livros. Aliás, antes de ter um livro eu escrevia histórias, escrevia poemas, mas eu não tinha nome para dar àquilo que eu escrevia. Quando me disseram que um texto que eu escrevia era um poema, eu fiquei até ofendido, porque achei que eu que tinha escrito, eu é que devia de saber o que aquilo é, não é? E eu nunca chamaria poema, porque era uma palavra que eu nem entendia, por isso não chamava aquilo. Eu achava que eu fazia coleção de palavras. Eu era um colecionador de palavras e as palavras que eu gostava eu juntava nos meus cadernos e depois casava as palavras, achava que as palavras tinham assim um enamoramento qualquer entre elas, uma atração e uma repulsa. E através dessa espécie de afeto e desafeto entre as palavras, os textos surgiam. Mas eu não tinha nome para dar aos textos, senão uma forma de os colecionar. Era um modo de arrumar as palavras que eu queria não esquecer, de alguma forma. E subitamente, a biblioteca é uma conquista assim de cidadania mesmo. Quando, livro a livro, eu lembro de contar vezes... sem conta, eu contava aos livros. Eu pensava, tenho 32 livros. Eu achava que maravilha. Havia uma estante em minha casa e eu confisquei a estante. A estante não servia para nada, é uma estante livreira, que não era muito grande. E a estante não servia para nada, tinha uns bibelôs, não é? Tinha assim umas coisas, assim, umas porcelanas baratas e que normalmente deviam de ser prendas, deviam de ser presentes de aniversário. Aquelas coisas que a gente sempre recebe e que não sabe como é que alguém teve a ideia de nos dar. E eu retirei todos aqueles cacos, todas aquelas porcarias dali e pedi aos meus pais para ficar com aquela estante. E a estante parecia interminável, parecia imensa. Eu achava que talvez no fim da minha vida eu teria a estante inteira de livros. E a estante inteira de livros dava uns 120 livros, talvez. Então eu lembro de ter assim 30, 32, 38 e aquilo parecer assim um património que eu comparava como alguém que estava a investir para comprar uma casa, não é? Assim, era um lugar também para habitar, era assim, pelo menos era o que fazia sentido, era o que daria conteúdo a uma casa se eu algum dia a tivesse. E a sensação que eu tive foi que, de facto, como na família muitas das coisas não tinham resposta, eu senti que os livros e a escola
né? Eu sou um produto da escola pública e eu pude progredir porque havia escola pública, escola grátis à disposição, mas eu acabei por entender que era nos livros e na escola que eu encontrava soluções, hipóteses de soluções para os problemas que eu queria ver resolvidos. Então eu tinha muita tendência para acreditar nos livros, para acreditar em tudo o que eles diziam e achar que quem conseguisse escrever um livro e ser editado era porque era profundamente inteligente e sapiente, e ninguém editaria um livro se o livro contasse uma mentira ou falasse uma estupidez. Achava que uma estupidez não poderia ser publicada. E eu fui instruído naquilo. Claro, foi muito violento a dada altura entender, quando eu descubro determinados autores mais subversivos e inexplicáveis, desde o Kafka ao Beckett, por exemplo, ou Lautréamont, ou Marquês de Sade. Foi muito difícil fazer caber aquilo na minha biblioteca, porque eles eram profundamente mal criados, viciosos, subversivos, pornográficos, e foi uma surpresa muito grande assim que algum editor pudesse editar uma porcaria daquelas, né? uma coisa que era também maliciosa, que tinha ali uma maldade, mas ao mesmo tempo saber lidar com aquilo ou ter sido exposto àquele universo a partir dos livros foi uma proteção muito grande, porque eventualmente em determinados estádios da minha vida em que eu tive de frequentar a cidade, eu já desconfiava da cidade, e os livros tinham ensinado isso. Os livros ensinaram-me a desconfiar da cidade, e por isso protegeram-me. Eu que passei sempre na cidade como um menino débil, magrelo, agora não dá para acreditar, mas era muito magrelo e muito morrente. Eu tinha uma vocação para a morte muito grande. E foi muito importante que os livros dissessem: Walter, mas vá como o Chapeuzinho Vermelho, saiba que tem o lobo, assim, saiba que subitamente alguém vai devorar sua avó. E então eu sempre tive eu acho que eu sempre lucrei algo muito concreto com a leitura. Acho que o livro foi sempre uma forma de poder alguma coisa, sobretudo de poder não morrer, de não morrer à primeira, não é? Eu lembro-me de ser tão ingênuo que, quando a gente muda de uma terra para a outra, com 10 anos, os meus pais saíram de Passos de Ferreira e mudaram para a Vila do Conde, para as Caxinas, e o ambiente é muito distinto. E as Caxinas eram muito mais agressivas, mas muito mais agressivas. E eu não estava habituado à agressão, eu estava habituado a estar na rua, e estar na rua não tinha relevância nenhuma, não tinha susto. A única coisa que metia medo era o escuro, era quando escurecia a gente não via. E a gente tinha medo era de fantasmas e ursos. Não há ursos em Portugal, mas nós, que éramos estúpidos, tínhamos medo dos ursos, ou das onças, ou dos leões, de jacaré, tudo o que não há, tudo o que só há dentro dos livros, a gente tinha medo. Por isso, quando eu chego às Caxinas, à Vila do Conde, o medo passa a ter um inimigo concreto, passa a haver um perigo concreto. Às vezes ouviam-se tiros, que era uma coisa assim, como assim tiros? As pessoas estão aos tiros umas às outras, era inimaginável para mim. E então eu preciso de ser muito... Quer dizer, é preciso haver ali uma proteção. E o livro é o lugar para onde eu entro, não é? E eu acho que, de facto, não morri por causa dos livros. Isso aqui está mais ou menos radiografado aqui, né, nesse primeiro parágrafo. E aí nós temos o prefácio desse livro de contos, né, escrito pelo Mia Couto, que diz assim: há anos, numa visita a Portugal, conheci Walter. Foi um encontro fugaz nas margens de uma conferência. Ficou-me desse breve encontro o sentimento que ali estava alguém que servia da timidez com que um garimpeiro se serve do escuro.
A partir desse acanhamento, Walter espreitava os mundos que há no mundo, as 1000 humanidades que há dentro de cada um de nós. Anos depois, essa inicial impressão confirmou-se ao ler os seus livros. Ali estavam a colheita desse olhar perscrutador, dessa atenta escuta que nos ficava pelas vozes, mas buscava as infinitas histórias em que a vida se eterniza. Então, é exatamente o que eu queria te perguntar, né? Porque o que mais me chama também, como eu te falei ontem, é a própria destreza da sintaxe que você trabalha, né? Você vai, como eu te falei ontem, você vai além da sintaxe lusitana, né? O português falado em Portugal, escrito em Portugal, e você, no meu ponto de vista, você surpreende, porque você cria o próprio estranhamento linguístico ou sintático, né, para além da dificuldade que um brasileiro tem com relação à leitura de um autor português, né? Ou, enfim. Mas eu acho que você tem essa capacidade de criar, além de um coloquial, as personagens criadas por você têm essa, pelo menos é o meu ponto de vista, tem essa característica de além de um coloquial. Partindo no coloquial, mas a personagem cria o seu próprio coloquial, a sua própria expressão, né? E esse seria, talvez, um conceito que eu gosto muito, que é o estranhamento da sintaxe, da própria sintaxe como uma personagem, como se fosse uma personagem paralela, falando, contando, narrando o conto, o romance. O que você... Eu vejo... primeiro, fico contente que você possa pensar assim sobre os meus livros, porque é um dos meus objetivos, é, de facto, influir na linguagem ao ponto de ela se transformar numa coisa tendencialmente diferente, outra coisa qualquer, que pode ser um influir perturbando, destruindo, não é? Literatura, como vocês já sabem, é perigosa também, ou não fosse aquilo que eu acabei de dizer sobre o Sade e o Kafka e o Beckett, a verdade. Eu vejo como a minha intenção passa um pouco, livro a livro, por instalar uma certa poética, uma poética que não seja a mesma, que seja uma poética específica, uma que pertença àquela história, que faça aquela história, que dê que levante um clima que favoreça contar aquela história que eu quero contar. E por isso, a história, se você quiser, a trama que eu estou inventando, ela depende, e talvez ela seja criada para eu poder exercer aquela linguagem. Porque o que acontece efetivamente à personagem não é fundamental. O fundamental é como a gente diz o que acontece à personagem. Isso é que vai ser o património. Porque se você depois quiser contar histórias, você inventa histórias. Todo mundo inventa histórias para adormecer criança. Todo mundo inventa histórias para conseguir sair à noite, não é? Diz à mãe, diz ao marido, à mulher. Toda a gente inventa uma coisa qualquer. Então, a história todo mundo tem. Uma linguagem única, aí é que vira uma arte, não é? Sim. Aí é que que pode dar um salto de um discurso para uma obra de arte. E eu quero dar esse salto. Assim, a minha utopia, se você quiser, minha grande intenção é entrar nesse património artístico. Eventualmente que depois seja tão fértil que outros possam tomar e dizer assim, tem aqui essas opções, tem aqui estas estratégias, não é? Olha que diferente, ou que outra coisa diz aqui, da maneira como se diz aqui, talvez eu possa dizer isso, não é? E levar até, criar uma elasticidade, levar até onde eu nunca levaria, não seria capaz de levar. A língua interessa-me assim. Eu acho que isto acontece comigo, obviamente pelo fascínio puro pela poesia, diretamente. Li tem muitos livros de poesia, li muitos livros de poesia, li muitos poetas, e os poetas são todos
todos eles têm ganas de serem únicos. Nenhum poeta quer ser parecido com outro, nenhum poeta quer ser... todos eles querem eventualmente ter os seus pares, mas dizer a um poeta que ele é igual a outro, que parece outro, que não sei, é a pior ofensa que se pode fazer a um poeta. O poeta é um cidadão único de um planeta onde não habita mais ninguém, não é? A gente vai lá, lê um livro como quem visita um planeta que é de uma cidadania de um só. Sabe? Tem governo, presidência, república, tem autarquia, não é? Prefeitura, mas ele é que é tudo, não tem mais nada. E se houver escola, é uma escola onde ele é o professor, onde ele é o aluno, e não tem mais ninguém, só vai ter ele. E nós, no máximo, a gente vai em visita. E até quando a gente fica muito tempo, o poeta manda matar. E ele, mandando matar, ele também é o assassino, e provavelmente é ele que mata. E por isso, o meu mundo vem daí. E uma das grandes vantagens que eu tive, que eu sinto que tive, foi essa coisa de eu ter nascido em Angola, mas como eu saí de Angola com 2 anos de idade, e como se levanta um tabu imenso na altura com o regresso das pessoas, dos portugueses que viviam na ex-colónia, não é? Como se levanta um tabu imenso, as coisas da cultura angolana são meio boicotadas, são difíceis. Elas não chegam, de repente o país, Angola, fica em guerra, por isso não há assim um comércio, não há, as coisas não transitam facilmente, não há notícia angolana, não há cultura angolana chegando, não se publicam-se com alguma dificuldade os autores angolanos. E o que é que acontece? Acontece que o Brasil não, ao contrário, a minha geração ela é inundada pela cultura brasileira. O aparecimento das telenovelas da Globo, a estreia da Gabriela e de todas as novelas a seguir, teve um impacto tão grande na cultura portuguesa que é justamente no tempo em que eu sou menino em que eu começo a abrir os olhos para a cultura do mundo. E isso produz em mim uma mestiçagem assim, cultural, porque eu cresço na evidência do que é Portugal, mas recebendo através do Dancing Daisy da Água Viva, não é? Da Betty Faria, por exemplo, recebendo a prova de que as pessoas podem ser de outra forma. Porque nós éramos muito fechados, a gente estava a sair de uma ditadura muito conservadora, num continente conservador, num continente com tendências para ser bastante lento. E o Brasil parecia assim a viver 100 anos depois. E eu acho que a minha escrita ela traz essa oficina graças a essa influência que o Brasil traz e que me mostra que a língua não pode ser pura, não tem isso de língua pura, é uma estupidez a gente querer ficar agarrado a uma ortodoxia, cumprindo regras que para a arte não são interessantes. Nós devemos conhecer as regras, mas a gente deve ir ao encalço da exceção. A gente tem que encontrar exatamente a fórmula que não foi prevista ainda pela regra, que escapou à regra. A regra não previu. E o Brasil ensina muito mais isso do que a ortodoxia portuguesa, sobretudo na altura, ensinava. Mas outra característica que eu acho que acontece no teu exercício literário são as topografias, né? Você não permanece num lugar. Por exemplo, o último romance é na Ilha da Madeira, né? Que é um lugar meio inóspito, né? Aquelas... É tremendo. Né? E, então, eu acho que é uma outra característica, assim, e parece, como leitor, parece que você quer trazer também o aspecto topográfico, ou do lugar, para o discurso daquelas personagens, daqueles lugares ali, a descida, né? É porque a topografia é o lugar impondo uma linguagem diferente. Quando eu escrevo um livro passado no Japão, ou na Islândia, ou no Brasil, na Amazónia, ou na Ilha da Madeira, eu fico obrigado dentro do português, que é a única língua que eu consigo minimamente entender, dominar, ou dominar não é uma boa palavra, mas exercer, dentro da língua portuguesa,
eu preciso de encontrar um tique, se você quiser, que pareça ir ao encontro de uma cultura que não é exatamente a minha. E por isso eu preciso de estabelecer uma poética que vai fornecer uma possibilidade de confiscar para mim uma cultura que não é exatamente a minha. Por isso nada é natural. Isso é muito curioso. Eu acho isso muito importante, que de repente nós todos lemos um livro e se o livro nos agradar, parece que o livro tem o sabor da maçã, que tem a natureza da maçã. A macieira existe, dá uma maçã. Não é? O escritor existe, dá um livro. Mas não, o escritor é uma coisa... O livro é um artifício, é uma mentira. O livro é uma mentira, não... É um artefacto e, por isso, nós não temos a grandeza das macieiras. Nenhum de nós faz nada, a menos que sejam as mães que fazem os filhos. Nada mais acontece como um fruto, com a pureza do fruto. Por isso, tudo é impuro. A literatura é profundamente impura. E quando eu escrevo sobre a Amazónia, por exemplo, ainda que se possa ler o livro e ter essa sensação de uma naturalidade, de alguma coisa que é natural, não, tudo aquilo é um boicote a mim mesmo, porque eu não pertenço a uma comunidade originária, eu não domino a língua das comunidades originárias, eu estive na Amazónia 10 dias, tenho um medo tremendo de tudo que na Amazónia existe. Acho lindo e até a beleza é tão grande que mete medo, porque tudo é é tudo tanto que é assustador. A Amazónia é assustadora. Mas essa impressão que me causou foi tão grande que eu precisei de me dirigir a ela, e 10 dias bastaram para que eu ainda esteja energizado daquela impressão. Mas isto para dizer o quê? Que ainda que você possa sentir alguma naturalidade na escrita, tudo aquilo é uma forma de eu dizer assim, olha, seria mais fácil você escrever sobre aquilo que sabe, mas eu acho que só faz sentido escrever sobre o que você não sabe. Só faz sentido escrever sobre o que não sabe e que precisa de aprender. Porque é aí que está o grande exercício da empatia, aí é que está o grande motivo de nós escrevermos e de nós lermos. Não é? Porque senão a gente vai ler o quê? Vai ler um livro que fala sobre nós mesmos? Para isso, então, teríamos assim uma espécie de relatório dos dias, não é? Qualquer dia vai haver a inteligência artificial que se instala na nossa cabeça e no fim do dia diz assim, Walter, esse é o relatório do seu dia. De manhã você fez isto, pensou sobre isto, comeu sobre aquilo, sentiu mal, sentiu bem, teve saudades, não teve saudades, e a gente vai pensar, que merda do livro é esse? Que merda do livro é esse que relata aquilo que eu sou de uma forma tão concreta? Não quero. Eu quero escutar sobre alguém que eu nunca esperei que pudesse, de repente, interessar-me. Eu quero ficar apaixonado pelo desconhecido, por aquilo que eu não sei, que eu não vi, que eu não entendo sequer. A gente, inclusive, eu acho que todas as paixões começam por isso. A gente não gosta... Se você escolhe, por exemplo, assim, uma moça linda, tem montes de mulheres lindas, escolhe uma. Se ela for muito transparente, você entender logo, eu acho que você nem gosta logo dela, ficar assim, é bonita, é gostosa, mas a gente precisa de alguma coisa que não é entregue. E que talvez não seja entregue a vida inteira. Mas então, Walter, nesse sentido, eu acho que você escapa dessa tendência, eu diria, um tanto quanto contemporânea, de um certo neonaturalismo, né? Esses textos que são, na verdade, são, como você disse, são relatórios. É tudo muito previsto, né? Tudo muito assim coeso, não tem nenhum susto, né? Tem medo da mentira, tem medo da mentira. Mas a mentira é fundamental para a ficção, por isso é que chama ficção. Pois é. E essa tendência, não digo apenas uma tendência, de uma certa literatura neonaturalista. Mas sabe, Sérgio, isso é necessário que aconteça. É? A gente só pode desprezar a nossa identidade depois dela estar segura.
Tá. Enquanto não tiver identidade segura, a gente não pode desprezar. Não pode dar de barato a nossa identidade. A gente tem que impor a identidade até ela ser legalizada e até ela ser respeitada. E depois podemos fazer de conta que aquilo não interessa. Eu falava aqui há uns tempos de uma coisa, eu não sei se aqui existe, mas em Portugal tem uma coisa chamada as noivas de Santo António, que é nas festas de antoninas, algumas autarquias, eu suponho que sobretudo a autarquia de Lisboa, ela oferece o casamento de vários casais, pessoas que não têm muita condição, então eles oferecem o vestido de noiva, oferecem a festa, eu não sei se até oferecem a lua de mel, não sei, pagam coisas. E há uns anos surgiu o protesto que aquilo devia de ser estendido aos casais homossexuais. E houve muita gente que disse, que estupidez, aquilo chama noivas de Santo António, agora os homossexuais também querem, não sei o quê. E na altura houve alguém que me perguntou e eu disse assim, eu acho aquilo deprimente, porque as pessoas deviam de ser ajudadas a casar, mas não era assim no Santo António. Não era por uma caridade, as pessoas deviam ter condições para casar. A dignidade devia de ser essa, devia de ser assim, se a pessoa não tem condições para casar é porque a pessoa não tem um emprego digno. E então o que é preciso fazer é dar um emprego digno e depois a pessoa casa quando quiser, não precisa de pedir esmola para casar. Percebe? Por isso, o princípio da coisa, parecendo algo muito belo, tem uma perversão dentro, porque significa que você vai pagar o casamento e a pessoa vai voltar para a sua miséria sem emprego e depois não vai poder fazer mais nada. Fica casada, mas continua miserável. Por isso, você devia tirar aquela pessoa da miséria, não é? O sentido devia ser tirar a pessoa da miséria. Mas aí, quando você pergunta assim, então, mas os casais do mesmo sexo devem casar ou não devem? Eu acho que sim. Nem que seja para depois dizer que aquilo é uma porcaria. Sabe, você primeiro tem que aceder àquele direito e depois pode dizer, isso é uma estupidez, a gente não devia de precisar de ajuda para casar, a gente devia ter um emprego, a gente devia ter a dignidade de trabalhar e de ganhar o suficiente para poder casar quando quer. Por isso, o que está a acontecer com as questões identitárias é que elas ainda não estão legalizadas, ainda não estão reconhecidas, por isso faz sentido que as pessoas as discutam, que as pessoas escrevam sobre isso, que as pessoas preservem as suas memórias, porque se não fizerem isso, aliás, já deviam ter feito, muita coisa já se perdeu, muita memória, muitos povos já foram simplesmente rasurados. Povos originários que não deixaram a língua, não deixaram nada, não se sabe rigorosamente nada sobre comunidades inteiras, não é? Populações que desapareceram por completo e para sempre. Por isso, agora, provavelmente daqui a uns anos, a gente vai pegar todos esses livros e vai pensar, olha, eu gostei muito desse livro, mas na verdade o que estava em causa era a pessoa, era a causa e não a literatura. Pois é. Provavelmente eu fiquei encantado porque isso foi necessário na comunidade, na sociedade, foi necessária essa questão. Mas literariamente esse livro não é muito interessante. Exatamente. E agora, alguns livros vão ser, por exemplo, eu ontem estava querendo ler o livro que eu tinha daquela Camila Sousa Valada e eu li hoje e o livro é incrível. É incrível. O livro é incrível, é um ensaio, assim, um testemunho pessoal, livro. É uma coisa pessoal. E é o caso de uma mulher que nasceu menino e que vira prostituta. É muito lindo isso. Ela vira prostituta e ela fala da prostituição e tudo, mas depois ela diz como é que a escrita acontece na vida dela, como é que ela vira escritora. Agora, a questão não é assim, ela tem tudo, não é? Ela preenche todas as caixas do movimento identitário, se você quiser, porque ela é uma mulher, mas mais do que isso, simplesmente é transexual, foi prostituta, que é uma coisa que os escritores e as escritoras não clássicas não assumiam ser, mas toda a gente era. Sérgio, vamos combinar, toda a gente era. Claro. Sobretudo os homens tinham sempre um séquito de amantes e tudo, por isso eram prostitutos também. Muitos. Ela tem tudo para ter uma voz, para ter um valor que eu diria que é do foro da sociologia, digamos assim. Só que ela depois tem uma coisa que de facto é inegável. Ela é uma magnífica escritora. Sim. E eu acho que esta vai ficar. Ela vem no movimento da identidade, mas ela é deslumbrante enquanto escritora.
com a destreza que ela se permitiu, né, durante toda a experiência dela, e o que ela, nasceu menino, eu até tinha vontade de ler. O livro é tão pequenino que a gente podia ler o livro inteiro aqui. Chama A Viagem Inútil. Ela diz uma coisa que eu me identifico muito, que ela diz assim: aquilo que não se escreve foi inútil. Se não vira texto, se não serve para um texto, ela dá aquilo como inútil. E então ela diz assim, é como ter feito uma viagem inútil, que não valeu de nada. Então todo o movimento, tudo o que ela sofre, tudo o que ela passa, se contribuir para ela escrever, se contribuir para um texto, então valeu a pena. Mas, e por isso é que ela surge redimida da prostituição, do abandono, da rejeição da família e tudo isso. Mas, Hugo, eu acho que no teu livro, por exemplo, O Filho de Mil Homens, que eu achei assim extraordinário sob o ponto de vista do amor. Aliás, os teus livros, comentei isso com você. Mas eu sou muito contra o amor, ou seja, eu estou farto do amor. Não, eu sei. O amor é uma coisa muito antiga já. Sim, mas o amor aí ele tem uma outra conotação. Ele se permite, como a família do homem Maricas, com o tempo, as pessoas foram tendo uma relação com ele, né? A própria mãe foi trazendo vamos dizer assim, aceitou plenamente, mas foi mas queria uma paz, não é? Existe uma paz. Criaram uma paz. Então, eu acho que essa relação... Mas eu agora, se escrevesse esse livro agora, no fim morria todo mundo. Então... Pois mas agora estou contra isso, Sérgio. Estou contra. Não, beleza. Eu acho que a mãe nunca devia perdoar, devia as famílias todas destroçadas. Sim, e todo mundo devia não ter família e acabou. Mas terem dinheiro para comprar coisas e ler livros. Então você então o próximo romance você então faz um diálogo com esse daí e desenvolva essas personagens. Mas assim, eu acho que nesse livro, por exemplo, ficou claro para mim esses equívocos de comportamento, né? Aquele episódio do homem Maricas que inventam que ele está ou se masturbando no rio. Na verdade, se eu entendi, na verdade ele não estava. Isso foi um equívoco social que impingiu nele... Sim, é o preconceito puro, não é? Puro. Ele não estava, na verdade. Ele simplesmente, se eu bem me lembro, porque eu escrevi esse livro há muitos anos, eu nunca mais li. Sei. Mas se eu bem me lembro, ele está passando e, de repente, os homens estão nadando. E ele entendeu, claro, ele sentiu-se vulnerável. Como ele sentia que a população, que a aldeia desconfiava da sexualidade dele, ele entendeu que se os homens o vissem ali, iam achar que ele estava espiando, não é? Iam achar que ele estava de facto... E então escondeu-se. E ao esconder fez a asneira, não é? Ao esconder pareceu estar mesmo a masturbar-se, pareceu mesmo criou uma situação sinistra, que era tudo o que ele não queria. Ele queria simplesmente esconder-se, desaparecer dali, não ver, não estar. Mas essas situações são... Eu lembro, por exemplo, quase todas as vezes que publiquei um livro com estas temáticas, como por exemplo, o Remorso de Baltasar Serapião ou o Apocalipse dos Trabalhadores, sempre que saía ao livro as pessoas diziam assim, isso já não é assim. Por exemplo, o Remorso de Baltasar Serapião, que é um livro horrendo acerca do machismo, da violência dos homens em cima das mulheres. Na altura, quando ele é publicado, em 2006... muita gente, ao entrevistar jornalistas, diziam assim, mas isto já não acontece, as mulheres hoje em dia já são iguais aos homens, já trabalham, já são livres. Assim, uai, em que mundo é que vocês vivem? Assim, eu não sei. Eu acho que as pessoas não... Assim, eu tenho duas irmãs, para além da minha mãe, tenho duas irmãs que são mais velhas do que eu. E por isso, quando eu olhava para o mundo, eu tinha sempre aquelas pessoas à minha frente. Assim. Por isso, tudo o que eu via no mundo, eu tinha de ver através de um filtro que era delas. Aliás, elas iam primeiro, elas chegaram primeiro a todas as coisas. Namoraram primeiro, iam à escola, sei lá, tiveram a primeira bicicleta. Tudo o que eu haveria de ter ou haveria de querer ter, as minhas irmãs tiveram primeiro. Por isso, eu via ao mundo, elas eram o meu futuro, era o futuro que eu achava que, inclusive, era inevitável e que todas as pessoas saudáveis deveriam querer. Por isso, eu cresci através desse filtro
que era feito pela feminilidade delas, que era feito pela existência dessas mulheres. E eu sempre achei a vida delas uma porcaria. No sentido em que elas até conseguiram ser felizes, elas até muitas das vezes estavam absolutamente felizes. Eu nunca entendi como é que elas podiam ser felizes num lugar ou numa realidade que era muito predatória. Porque eu não sou muito bonito. Eu agora começo a aceitar que também não sou tão feio assim, mas eu não sou muito bonito. Mas as minhas irmãs são lindíssimas, são mulheres muito bonitas. E eu ouvia o que os homens diziam. Inclusive os homens conseguem ser tão porcos que eles acham que por nós também sermos homens somos todos porcos igualmente. E então não têm noção do tamanho das coisas que dizem. E então alguns até a mim me diziam o que fariam ou deixariam de fazer às minhas irmãs. Que era uma coisa que ficava aberrado, porque as minhas irmãs para mim ainda são santas. A minha mãe, as minhas irmãs, as minhas sobrinhas, para mim, são todas imaculadas. Por isso é que eu detesto os meus cunhados e os maridos das minhas sobrinhas, os namorados das minhas sobrinhas. Eu detesto aqueles homens todos. Mas, então, Walter, infelizmente, o tempo regulamentar, né? Eu já fui aqui avisado pelo engenheiro de som, Gilmar Tavares, que eu tenho que agora passar as perguntinhas. Você entregou o nome dele com alguma crueldade. Depois claro. Acha estranho que eu tenha medo dele. Não, é porque eu queria falar um pouquinho também do A Máquina de Fazer Espanhóis, eu queria falar um pouquinho do último livro. Mas eu falo muito, Sérgio, desculpa. Pois é, não, mas é prazerosíssimo. Nossa, está excelente. Eu fico cansado. A minha homenagem ela não foi como eu gostaria, né? Então fica para uma próxima, a homenagem que eu queria fazer a você. Mas, então agora, eu ia te fazer mais uma perguntinha, mas não posso. Então... O Gilmar não deixa, Como é que é, Gilmar Tavares? Não deixa. Mas aí eu ia citar o prefácio da Máquina de Fazer Espanhóis. Ele fazendo de simpático. Né? Eu queria fazer uma perguntinha, porque tem um prefácio do Caetano Veloso, e eu achei bem interessante e também uma coisa que eu queria entender. Qual foi o momento que você começou, então, a publicar seus livros com letras maiúsculas? Porque Caetano diz que ele escreveu também a capa do disco dele, Tropicalista, com letras minúsculas, e ele cita também Bob Dylan como, assim, vamos dizer, também usando esse artifício das letras minúsculas. Quando é que se deu essa mudança no teu... Enfim. Olha, eu escrevo em minúsculas uma parte grande da minha obra, e desde logo a minha poesia toda, por causa de um poeta português chamado Alberto. Eu adorava o Alberto. É um poeta que eu admiro muito, ele já morreu há uns anos, admiro muito. E o Alberto, indistintamente, escrevia poemas com letras capitais ou poemas sem letras capitais. Alguns textos dele não têm maiúsculas. E eu achava lindíssimo, achava uma limpeza formal que me interessava muito. Claro que tinha que ver também com o esplendor da poesia do Alberto. Se ele fosse um mau poeta, talvez aquilo não me tivesse interessado e a ideia não me parecesse boa, mas ele é muito bom poeta. O Medo, a poesia completa dele chama-se O Medo. E ele tem poemas absolutamente incríveis. Ele tem uma passagem do diário dele em que ele diz... que ele fala de uma noite em que tudo é intenso, e é tão intenso que ele diz: escrevo o mar e sei que se escrever mar, o mar inteiro me entrará pela janela. Então tem umas imagens muito, muito poderosas, eu adoro. E por isso eu escrevia em minúsculos por causa dele. Só que quando eu completo a primeira tetralogia que eu escrevo, com A Máquina de Fazer Espanhóis, que é o último livro, eu faço uma tetralogia que vai da vida de uma criança até à vida de um senhor de 84 anos. E em 4 livros eu percorro uma espécie de vida humana com livros
completamente distintos, com personagens completamente distintas, mas eu vou de uma criança para um jovem, para uma mulher adulta, para depois um senhor de 84 anos. E era muito frustrante nessa altura que as pessoas discutissem os meus livros mais do que debaterem os assuntos. Havia uma perplexidade com a forma, com as minúsculas. As pessoas discutiam muito se era fácil ler, se não era fácil ler, se era uma mania, se era para chamar a atenção. Havia gente que dizia que era para vender mais, que era assim, que estupidez, quer dizer, qualquer coisa que crie confusão nas pessoas vende menos, não vende mais. Por isso eu comecei com os livros, é como se eu estivesse boicotando os livros no mercado. Tudo o que eu preferia, tudo o que eu queria era tudo pior para as vendas. E os meus editores estavam profundamente convencidos disso, que eu nunca venderia nada, nunca seria muito popular, seria sempre sinistro, esquisito, assustador e feio. E eu, nessa altura, tive que tomar essa decisão. Eu pensei, eu não quero ser complexo por causa de não ter maiúsculas. É muito pouco. Eu quero que as pessoas ponderem a complexidade do que eu estou debatendo, assim, do assunto que eu trago. Eu quero que elas prestem atenção ao que eu estou a dizer. Não quero que estejam... E depois vinham com o E. Cummings, que é aquele... E o E. Cummings era caligráfico, ele não queria escrever em minúsculas. Ele deixou isso claro, assim, era a caligrafia dele que parecia minúscula, mas ele achava que estava fazendo maiúsculas em todo lado. E eu, não é que eu desgoste do E. Cummings, mas o E. Cummings, comparado com o Alberto, não me dizia nada. O Alberto é que tinha sido assim meu mestre. Então eu mudei, eu deixei aparecer as maiúsculas para que o povo não enchesse o meu saco. Sabe? Uma vez eu ouvi uma senhora dizer concretamente, alguém perguntou, você leu o livro dele? Eu li, como é que é? É todo em minúsculas. Mas é sobre o quê? Olha, é um livro todo em minúsculas. Assim, uai... Mas leu o livro todo e a única coisa que tem para dizer sobre o que é o livro é um livro em minúscula. Isso não é um assunto, isso é muito revoltante. E eu sou muito boa pessoa, mas eu revolto-me muito. Bom, acho que agora o Gilmar Tavares não vai permitir, né? Então vamos agora às perguntas. Vai ter o microfone para a plateia também. Vai. Ai, que bom. O Gilmar deixa vocês usarem o microfone. Ele está muito simpático hoje. Nunca vi o Gilmar assim, nunca. Primeira vez que eu o vejo assim, tão cordial. Educado, ele já me conhece daqui, né? Então ele já... Por favor. Ô, Walter, tivemos ontem ouvindo você lá na praça e hoje aqui. E eu percebi que pouco importa a pergunta que se faz. Claro. A sua resposta ela sempre acaba. E qual era a pergunta mesmo? Não, sabe porquê? A minha filosofia de vida é assim. Ele é responsável pelas perguntas, eu só sou responsável pelas minhas respostas. Por isso, ele que pergunta o que eu quiser, porque eu vou responder o que eu quiser também. Então, eu não vou fazer uma pergunta, mas me lembra muito, a sua fala me lembra muitos... Tem personagens aqui no Brasil, como os repentistas, por exemplo, que quase que num respiro de alguém eles fazem o repente no Nordeste, né? Então, me lembra muito ouvindo você falar, você pega uma inspiração, sei lá, uma palavra ou alguma coisa assim, e fala sobre ela, né? Então, essa é a minha não pergunta. Mas sabe o que acontece? Isso tem que ver com um momento em que nós, na vida, ficamos capturados por uma visão literária e não temos como sair dela. Já não é um vício, é uma identidade. Assim. Eu creio que durante um tempo da minha vida eu queria caminhar para ser escritor. E agora eu não poderia sair desta realidade de ser um escritor. Talvez até uma certa idade eu poderia ter sido desviado e ter virado outra coisa e não ter querido mais escrever, ou talvez até nem ter querido mais ler. Mas a dada altura há ali uma coisa que se torna tão endémica, por isso é que ela
imita a árvore que produz a maçã, que produz o fruto. E se nós não formos um pouco lúcidos, a gente convence que o livro surgiu com essa mesma dignidade do fruto, que é mentira. Por exemplo, quando me perguntam como é que eu busco a inspiração, não sei o quê, não, eu busco é não estar inspirado, que é para me sentir normal de vez em quando. Eu preciso é de ter espaços em que a literatura não signifique nada, em que eu não fique salivando quando vejo um livro que me apetece ler, para saber o que tem dentro, e ao ler um livro eu quero escrever outro. Todos os livros que eu leio me sugerem a escrita de um livro paralelo. Assim, eu queria escrever um livro da mesma maneira que leio quase um livro todos os dias, eu queria escrever um livro todos os dias também. Entende? Por isso é uma coisa já que já não é nenhuma uma patologia, é uma identidade, não tenho como ser de outra forma, por isso não, eu vou estar sempre a ver tudo em literatura. Boa tarde, Walter. Prazer receber você aqui na nossa cidade. Há mais ou menos um pouco mais de 5 anos atrás, eu e minha esposa fomos até a Vila do Conde, no Correntes de Escritas, para te ver lá, e depois aconteceu tudo o que aconteceu, né? E eu lembro de ter lido um pouco depois disso algumas entrevistas contigo sobre o fato de você ter ido para casa, ficar em casa com a sua mãe durante a pandemia, e que isso trouxe uma série de ideias, né? E, enfim, para novos livros. E algumas coisas já foram tangenciadas aqui, mas eu queria te ouvir mais sobre o seu processo criativo. É uma pergunta que ninguém nunca te fez, né? Mas assim, me parece, a impressão que eu tenho pelo que eu leio de entrevistas, ao contrário do que você acabou de falar, é que, na verdade, você mergulha muito para escrever. Então, vai até o lugar, vive, tenta entender como é que o ethos, né, daquele povo, enfim. Eu queria e hoje você falou uma coisa assim que abriu muito as perspectivas que eu tinha, né? E o mais importante não é o personagem, mas é como se conta. E é a partir daí que você pensa a obra. Então, eu queria te ouvir sobre como que essas ideias vêm, como que é o trabalho, e aí o trabalho físico mesmo, a escrita. Né? Se você é do tipo que fica todo dia, eu tenho que escrever, ou se vem e vai, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Eu todo dia escrevo alguma coisa e anoto para os livros. Assim, eu tenho sempre alguns livros em mira, assim, a vontade de escrever sobre determinadas coisas. Então eu tenho uns cadernos e vou enchendo os cadernos com algumas frases, algumas coisas que ocorrem, até nomes, lugares, hipóteses de localização e tudo isso. Mas eu, de facto, depois tenho muito pouca memória, e quando eu escrevo os livros, eu normalmente não mexo nos cadernos, e eu levo muito tempo, eu levo muitos anos até deitar mão de um livro, até pensar, vou escrever esse livro. E eu acho que isso também acontece porque eu preciso de muito tempo para que o livro exista na minha cabeça, ao ponto de eu não me esquecer dele, de eu estar seguro de que conheço aquelas figuras centrais. Depois há muita gente que aparece ali no imediato, no tempo da digitação. Há muita coisa que aparece e que se impõe até, e que perturba, e que me levanta dúvidas, até ao ponto de eu depois deitar o livro fora e escrever outra vez, e mudar tudo, e retirar algumas pessoas, inventar outras, e mudar as idades às pessoas. Mas eu preciso de demorar muito tempo, eu preciso de levar muitos anos até decidir, eu vou escrever esse livro. E quando eu decido escrever esse livro, eu preciso demorar muito pouco tempo a escrever. Porque tudo o que interrompa, tudo o que me incomode, destrói o livro. Faz com que o livro provavelmente não exista mais. O que vai existir já é outro. Se eu tiver de interromper com uma viagem, eu estou num ponto. Eu acho que sim, o último ano estou melhor, mas eu cheguei a um ponto em que, se eu tivesse assim o eletricista que marca comigo para ir lá à casa na quinta-feira, eu até quinta-feira não escrevo. Sabe? Pode ser sexta,
Se na quinta-feira eu souber que um eletricista vai lá 5 minutos para ver o contador da luz, eu não escrevo. Aquilo que cria uma ansiedade em mim, uma perturbação, a ideia de ter de abrir a casa a alguém e de não estar livre para escrever, porque alguém vai interromper o meu trabalho, eu só vou escrever depois do homem sair. E então muitas vezes acontece isso, assim, o homem sai, eu bato a porta e eu começo a escrever. Percebe? Como se fosse uma coisa que é um bicho de ser caçado. E a gente precisa de caçar muito, muito, muito depressa, porque o bicho foge. E se você demorar muito tempo a caçar, o bicho muda. E quando você agarra, não é o bicho que você estava pensando que ia caçar, é outra coisa. Talvez não seja exatamente aquilo que você queria. Então você tem que jogar no mato outra vez, assim, ó, vai embora e tem que caçar outra vez, até caçar o bicho certo, até caçar exatamente aquele animal que você espera conseguir. Então é uma oficina que eu não aconselho a ninguém. É uma coisa que eu acho muito má. Walter, eu estou aqui bem emocionada mesmo, então é provável que eu dê aquela choradinha que fica escondida. E talvez você vai entender por quê. Eu não sou uma crítica literária, não tenho nada disso, eu sou uma leitora, eu gosto de ler. E a primeira vez que eu li um livro seu, eu disse para mim, nossa, como os personagens escutam bem, eles sabem ouvir, né? Porque quando eles falam de um lugar de quem ouve muito bem. E eu comprei ontem o Deus na Escuridão e eu estou encantada com a escuta do Paulinho. Eu estou no meio do livro. E aí é a primeira vez que eu te ouço falar, né? Então, a hora que você entrou aqui, eu fiquei realmente bem emocionada. Obrigado. Porque eu tenho um apreço pelas pessoas que sabem ouvir, porque a escuta é uma habilidade que nós estamos perdendo. E te ouvindo hoje, eu entendo o porquê eu disse isso desde o primeiro livro que eu li teu, né, dessa habilidade da escuta. Então, eu nem sei se isso é uma pergunta, porque eu não tenho expertise nenhuma para perguntar nada para um escritor. Não, é verdade. Eu realmente tenho expertise para dizer, já disse uma coisa muito bonita que eu agradeço. Eu não tenho realmente, né? Eu não tenho essa habilidade. Eu sou uma leitora e encantada com a forma como você escreve. Eu queria te perguntar se, nesse processo seu criativo, você diria que você não quer abrir a porta para o eletricista ou não quer começar a escrever antes que ele vá embora, porque você não quer interromper a sua escuta. E até mais complexo. Eu não quero abrir a porta para o eletricista porque eu tenho medo de escrever um livro sobre ele. Eu tenho medo que o eletricista seja tão relevante que ele diga qualquer coisa que ele vai destruir o livro que eu preciso de escrever naquele instante. E eu tenho isso, assim, eu estou, por exemplo, alguns dos livros que praticamente todos os meus livros estiveram em perigo de não serem escritos ou até de não serem publicados, porque até a última versão eu pus a hipótese de não ser aquilo que eu queria publicar, porque eu já estava apaixonado por outra coisa qualquer, que eu já tinha visto outra coisa, já estava cozinhando a ideia de chegar a outra figura. E eu entreguei quase todos os meus livros, eu entrego à minha editora e eu digo assim, olha, se você achar que não está certo, dê-me uns meses, eu trago outro. Por exemplo, quando eu entreguei a Máquina a Fazer Espanhóis, eu disse assim, olha, eu escrevi isso, mas eu agora tenho a sensação de que preciso escrever outra coisa e já não é isto que eu quero dizer, eu já preciso de outra coisa. E talvez ninguém queira ler isso, porque é a história de um homem, é uma história triste. Este livro é triste, vocês vão perder dinheiro, vocês não vão conseguir recuperar o investimento na edição desse livro. E eu faço essa figura em quase todos os livros. E uma das razões tem que ver com isso. Se eu não correr atrás da história com uma velocidade muito grande, aquele instante vai ser perturbado por uma outra paixão, por uma outra necessidade. E então é isso, assim, eu não posso ver ninguém.
Eu agora, cada vez mais, quando quero escrever um livro, eu arrendo uma casa nas montanhas e eu saio. Assim, fico num lugar onde ninguém sabe que eu estou, assim, as pessoas não me conheçam, onde eu saio. As pessoas às vezes até olham para mim e acham que me conhecem de algum lugar, mas não identificam. E eu não digo. Eu digo que era dali, quando era criança, passei ali umas férias ou assim. Não vou dizer que sou escritor, porque toda a gente pergunta o que é que eu estou a escrever, ou toda a gente, pior do que isso, diz: eu tenho uma história do meu primo que você devia escrever. E aquilo tudo é muito diálogo. Eu nesses instantes, eu preciso de dar vazão, não é? De dar corpo àquilo que eu ouvi antes, que eu passei anos a anotar e a sedimentar no pensamento. Os meus amigos são terríveis, porque os meus amigos nesses períodos querem que eu saia, ou querem que eu vá a um aniversário, ou querem, sei lá, querem contar uma novidade qualquer, e eu mando mensagens. Quando eu fujo, eu mando mensagens assim para os meus grupos de amigos e eu digo assim: a partir deste momento vocês estão todos em perigo de vida. Se me escrevem, se me telefonam e, sobretudo, se alguém tiver a ideia de aparecer onde eu estou, eu vou receber como um tiro de caçadeira. E nunca aconteceu, porque é verdade, eu atiro mesmo. Mais uma perguntinha. Mas eu acho que não acertava se atirasse, nunca dei um tiro. Nunca peguei numa arma assim, nunca atirei. Você já atirou? Eu não. Se houver uma guerra, a gente está ferrado. Eu dou nada disso, porque só o revólver já pesa. Mas eu fujo. Se houver uma guerra, eu fujo. Eu escondo-me. Eu levo montes de latas de atum. E nunca mais ninguém me vê, fico só escrevendo e lendo. Walter, o que você falou no início da conversa me tocou bastante, porque você disse que cresceu numa casa sem biblioteca, né? Uhum. E eu cresci numa casa com biblioteca, e isso, para mim, fez toda a diferença na minha vida. Que sorte. Biblioteca dos meus avós, dos meus pais, né? E eu me lembro que eu tinha Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Hermann Hesse. E aí eu fui adicionando naquela biblioteca outros livros, né, como Borges, como Walter Hugo Mãe, e coisas que me fizeram ver o mundo. Todos os malcriados. Todos. E você falou também da época do final da ditadura salazarista que você viveu, né? E meu avô era militar e também tinha os livros de exército naquela biblioteca, né? Eu cresci também no final da nossa ditadura aqui no Brasil, que foi muito terrível, né? E a gente está vendo agora no mundo uma série de governos e de movimentos que tendem, eu não vou falar em orientação política, mas que tendem a tirar os direitos das pessoas, né? Uhum. E eu queria saber da sua opinião sobre como a literatura e a sua literatura tentam combater esses movimentos que acontecem no mundo hoje. Eu acho, eu tenho a convicção de que escrevo livros a partir de um ponto de vista profundamente humanista. Mas fico muito surpreso que às vezes encontro pessoas que adoram os meus livros e depois votam na extrema-direita e votam em pessoas que nem têm expressão, que nem sabem falar, não sabem andar, não sabem nada, não sei, assim, são umas figuras grotescas. E eu fico assim, em que é que eu falhei? Você adora o Filho de Mil Homens, mas depois é capaz de votar em Bolsonaro. Assim, eu acho que não tem como, assim. Eu creio que eu nem se fosse filho do Bolsonaro votava nele. Porque não tem como. E sabe, aquilo que eu acho triste, eu de início achava que era tudo assim um engodo. Eu acreditei que era a desinformação, a fake news e não sei. Sabe que eu acho que já não acredito nisso? Não é fake news, não é desinformação, não é as pessoas estarem a ser levadas de bobas. As pessoas não estão bobas. Eu acho que existe uma maldade instalada. Eu acho que existe uma perversidade e uma necessidade. Há uma multidão que está meio querendo ver o outro sangrar, assim. Sabe? É um bocado assim como
todos nós gostamos de de ver um seriado na TV e ver assim uma coisa tremenda, uma coisa até apocalíptica. Ficamos imaginando aquela distopia, ou aquele horror, aquele medo. Dá-se um frisson. Agora, se nós formos saudáveis, a gente vê isso num filme ou lê isso num livro e aquilo fica lá como uma hipótese, assim, uma distopia que é para ser pensada como um horror que a gente não quer a todo custo. E o que eu acho que está a acontecer é que se está a levantar uma multidão que verdadeiramente quer que a vizinhança toda sangre, que a vizinhança toda seja queimada. Porque essa eleição de Trump não é uma candura. As pessoas não foram enganadas. Eu acho que desta vez eu não senti que houvesse uma máquina robótica, não é? Não foi um robô que elegeu Trump. Foram as pessoas que quiseram aquilo e ele disse tudo, não é? Aliás, o curioso é que esses políticos cada vez mais são eleitos exatamente porque dizem o indizível, que dizem aquilo que as nossas mães, quando nós éramos crianças, nos ensinaram que não se faz. Não faça, não roube, não xingue, não mata, não seja preconceituoso, não ofenda, deixe passar as pessoas que estão primeiro, não tome a vez de ninguém. Tudo que o decoro, tudo que era elementar na ética comum, é tudo o que eles não estão cumprindo. E quem está votando nisso, está dizendo assim, eu não quero mais essa ética nem essa etiqueta, eu quero mesmo o caos. Eu quero ver as pessoas sendo expulsas e, se for possível, eu quero vê-las mortas. E isso é maldade, não é outra coisa. Por isso, eu não sei como é que a gente vai curar isso, mas eu acho que a gente precisava de colocar a população mundial no divã e se com um tratamento assim discursivo não der certo, elas precisam de ser medicadas seriamente, porque tem que haver aí um comprimido para a maldade. Pois é, Sérgio, você continua a ser assustador. E eu amanhã ainda tenho outra conversa com você. Mas amanhã você não pode ser assustador, porque amanhã é com alunos, é com pessoas mais jovens. Mas a minha alternativa é ser mais assustador ainda. Você... Se prepare amanhã. Bom, temos o Marcelo, já encerrou o horário? Oi? Então, eu posso fazer uma pergunta? Então, eu gostaria de saber a personagem Esteves. Sem metafísica. Sem metafísica, que é vamos dizer, uma personagem do Tabacaria, do Fernando Pessoa, né? E eu queria saber essa graça que você colocou nessa... Essa personagem vem do meu tempo de menino de escola. Quando a gente na escola estudou o Fernando Pessoa, a gente estudou muito pouco, assim, porque estudávamos sobretudo algo mais antigo. Quando chegava ao Fernando Pessoa, a escola acabava, a gente ia para a universidade. E depois na universidade seguíamos outros cursos e já não aprendíamos nada sobre Pessoa. Mas estudamos a tabacaria, falamos da tabacaria. E eu lembro de discutir com a minha professora de português que eu achava um desplante do Fernando Pessoa dar os Esteves como sem metafísica. Os Esteves que entra na tabacaria para comprar o jornal ou o tabaco ou lá que é, e o Pessoa prepotente, não é? Coloca o homem num monumento poético, não é? Porque a tabacaria vira um poema eterno e diz o nome do homem, denuncia o homem como se fosse um idiota que não tem conteúdo, não tem profundidade, não é? Aluado, não tem profundidade, é só um imbecil que vive na superfície da vida. E eu discuti com a minha professora, e a minha professora não aceitou isso. Assim. Eu acho que ela não foi muito esperta, porque eu fiquei muito irritado com ela. Mas, no entanto, você dá uma outra percepção desses Esteves. Porque depois, como fiquei irritado, eu tinha de criar a minha vingança. E então, quando eu virei escritor... Eu escrevi e foi tão... A vida é muito engraçada. Em Vila do Conde, na cidade onde eu estou ainda, convidaram a minha professora para apresentar esse livro lá num evento. Eles não sabiam da história, mas sabiam que ela tinha sido minha professora nos últimos 3 anos do liceu
E então convidaram-na e ela foi muito orgulhosa. Assim, eu fui a professora do escritor e não sei o quê. E eu então perguntei, professora, então e o que é que lhe pareceu a personagem dos Esteves sem metafísica? E ela, eu bem que me lembrei, eu sabia que aquilo era uma boca para mim. E eu disse, claro, porque eu fiquei profundamente irritado e em desacordo. Na máquina de fazer espanhóis, assim, discretamente, mas talvez nem tanto, levanta-se o problema dos livros não deixarem de ser armas. Porque, no fundo, também é uma alusão ao combate à ditadura, ao combate à ausência de informação. E então o livro aparece como perigoso, e perigoso em vários sentidos. Primeiro, ele pode humilhar uma figura, pode humilhar uma pessoa, dizendo que ela não tem profundidade, que foi o que Fernando Pessoa fez. O melhor dos poetas pode deixar um testemunho muito violento para uma pessoa qualquer. Mas, por exemplo, quando o Sr. António tem as suas alucinações e com o livro bate na cabeça da Dona Marta. E há uma noite em que a Dona Marta eventualmente até morre. De manhã as pessoas acordam e a Dona Marta morreu. E a gente não sabe se ela não terá morrido porque ele lhe bateu com o livro. Por isso o livro que é absolutamente encantador e maravilhoso, e os livros podem ser maravilhosos. Eu tive um defeito. Eu devia ter dito qual era o livro que ele usou. Ele devia ter usado o Tolstói, a confissão do Tolstói, em que o Tolstói quer acreditar em Deus. E ele devia ter batido na Dona Marta com o Tolstói. Mas não me ocorreu na altura, fui burro, não fui esperto o suficiente. Mas a máquina de fazer espanhóis em determinados espaços, ela problematiza o papel pacificador ou pacífico ou violento da literatura, do livro. Sobretudo aquela cena que entram, né, aqueles policiais. Sim. E aí com os policiais tem mais uma coisa que talvez não seja muito notório para um leitor brasileiro, é que os policiais existem na literatura de um escritor português, que é o Francisco José Viegas. Os nomes deles são nomes que existem enquanto personagens de vários livros do Francisco José Viegas, que escreve romance policial. E o Francisco José Viegas é um escritor de direita muito convicto. E então, quando eu confisco os policiais dele, eu quero aludir um bocadinho a um lastro de uma coisa que vem ainda da ditadura. Mas ele achou que era uma homenagem que eu lhe estava a fazer. E eu, até hoje, digo sempre que é uma homenagem. E se vocês disserem o contrário, eu nego. Gostaria muito de agradecer a nossa conversa aqui. Acho que foi um momento ímpar assim, para a gente conhecer um pouquinho mais do Walter Hugo, né? E agradecer a Gisele, a organização da Flipossos. E eu gostaria de passar rapidamente para vocês que na próxima terça-feira, dia 29, às 19 horas, nós vamos estar nesse auditório também com a escritora, autora do livro de Laudelina de Campos Melo, a Elizabeth Pinto, né, com uma conversa, Laudelina por ela mesma, celebrando a vida através do tempo. Tá? É uma escritora que conviveu com Laudelina e vai estar falando um pouquinho da vida dela, complementando a exposição que nós estamos agora em cartaz, né? Então, espero a presença de todos aí também para conhecer um pouquinho mais sobre essa importante guerreira aí nossa, Poços Caldense, né? Pouca gente sabe, e é um momento bastante oportuno para a gente saber um pouco mais sobre ela, né? Muito obrigado, Walter. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos pela presença. E vamos curtir o Flipossos aí, que tem muita coisa boa. Tá. Estamos recebendo aqui a informação, se alguém quiser autógrafos aí com o Walter, para direcionar o chalé. Tudo bem, Walter? Aqui do lado. Aqui do lado. Isso, tá bom? Porque nós vamos ter uma sessão de cinema logo após, tá? Muito obrigado.